Por que nós, quando a gente pensa em teologia e pensa no teólogo, talvez venha muito mais em mente o teólogo reformado do que um teólogo pentecostal, mas enquanto eu penso em um cristão, em um crente, eu tenho muito mais crentes pentecostais e muito menos crentes reformados. Sim. Por que você acha que isso acontece? É uma questão histórica, né? Porque o pentecostalismo no início ele não teve uma ênfase na teologia, isso é fato. Algumas lideranças importantes, inclusive, do pentecostalismo, como Charles Fox Parham, eram anti-intelectuais. Eles batiam muito no ensino, né? No ensino formal. Não no ensino da igreja. Isso nunca foi um problema no pentecostalismo. Aquele ensino do tipo escola dominical. Isso sempre foi presente nas igrejas pentecostais. O que se era contra era a ideia de seminários, como uma espécie de fábrica de pastores. Era até uma expressão muito usada, né? Então tem esse lado mesmo histórico do anti-intelectualismo, que não foi presente em todos os primeiros líderes. O próprio William Seymour, que é o grande nome do avivamento da Rua Azusa, ele tinha preocupações teológicas e mais acadêmicas do que os demais daquela época. Inclusive, na igreja dele, que foi a igreja da missão apostólica, havia até um catecismo, né? Uma coisa assim que normalmente está ligada a igrejas episcopais, algumas igrejas reformadas, né? Então havia naquela igreja essa preocupação de, desde o início ali, a criança precisava ter acesso à doutrina, né? Então é bem interessante ver que... Mas assim, isso não pegou de maneira geral, né? E aí o pentecostalismo ficou, de fato, na sua primeira geração, com uma resistência ao ensino teológico mais formal. Como se isso atrapalhasse a questão da experiência... Da espiritualidade, né? Isso infelizmente aconteceu tanto nos Estados Unidos como aqui. Outro fato, e aí olhando mais para o Brasil, é que o pentecostalismo que veio para o Brasil foi um pentecostalismo mais influenciado pela Europa, né? Eles passaram pelos Estados Unidos, os missionários, mas a grande sustentadora do início, especialmente da Assembleia de Deus, foi a Suécia. E eram batistas que conheceram o pentecostalismo, mas eram batistas de uma tradição pietista. E o de um pietismo escandinavo, que era diferente do pietismo alemão. O pietismo alemão ele era mais intelectualizado. O pietismo escandinavo não. Era mais ligado às pessoas, inclusive, mais pobres. A igreja batista, naquela época, na Suécia, era uma igreja quase que ilegal, porque a igreja luterana era a igreja oficial, né? Então, os batistas eles eram perseguidos, inclusive, pelos luteranos. Uma coisa assim, a gente olha hoje, né? Meio surreal. Né? Exato. Inclusive, quando os missionários suecos vêm ao Brasil e passam a ser perseguidos pelos católicos, eles estavam meio que acostumados. Né? A igreja oficial tá perseguindo a gente onde a gente for, né? Era mais ou menos essa relação que eles tinham. E, pelo contrário, inclusive aqui no Brasil, eles achavam mais segurança jurídica, porque aqui já havia a lei da separação da igreja e Estado. E se você ler a biografia do Gunnar Wingre e do Daniel Berg, que foram fundadores da Assembleia de Deus, é muito comum a história que eles foram num vilarejo, numa cidade, começaram a evangelizar, aí veio a perseguição motivada normalmente por um padre, e aí eles recorreram a um delegado. E o delegado deu proteção. Uau. Então eles colocavam sempre isso, era até um diferencial do Brasil. Sim. Em relação à Suécia, ali do começo do século XX. Então, mas voltando aí ao pietismo, esse pietismo escandinavo ele tinha, né, esse ranço anti-acadêmico, né? Tinha as escolas bíblicas, tinha esse incentivo ao ensino na igreja, mas uma resistência muito forte ao seminário. E tinha uma questão também, até lógica na época, porque dessa resistência, né? Porque na Europa, final do século XIX, início do século XX, o liberalismo teológico dominou praticamente os seminários. Então, na cabeça deles, ir para o seminário era quase que equivalente a se tornar um liberal. Então, assim, por isso que também havia esse medo, né? Não que eles fossem contra o estudo em si, né? Isso não. Mas o que ele achava que geraria... as consequências. Ou aquela academia, né? As consequências. Mas se você pega um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, Samuel Nistrom, por exemplo, ele sabia e dominava o grego e o hebraico. Então era um homem culto, né? Mas
se você pega alguns escritos, ele vai bater na academia. Ele vai dizer que é um mal, que a igreja não deve investir nisso. Então, é bem curioso essa relação assim um tanto dividida, né, que havia naquele momento. E isso gerou consequências, sim. que a gente paga até hoje. E eu percebo que isso é quase que em geral, quase que em tudo, né? Toda vez que enverga para um lado, como você disse, né, esses resultados de um liberalismo e tal, vai vir alguém na próxima geração envergando para o outro lado e também exagerando, para que talvez agora se ache um equilíbrio. Você acha que hoje encontrou um equilíbrio? Hoje a gente ainda está no caminho do equilíbrio, né? Mas eu falo que... Ainda bate-se muito na academia? Não. Eu quando entrei na Assembleia de Deus em 2001, eu ouvi ainda aquelas pregações de que a gente não tem teologia, mas sim joelologia, né? Muito boa. Joelologia é muito boa. Ouvia muita frase anti-intelectual, mas hoje não. Assim, aliás, já pelo menos nos últimos 15 anos, eu diria, houve uma melhora significativa, né? Eu dou até o exemplo hoje da minha igreja local. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E na minha igreja local, por exemplo, um dos pastores está fazendo doutorado em psicologia na USP, por exemplo. A gente tem membro ali do grupo de jovens que está fazendo doutorado. É porque a gente está muito próximo da USP, então a gente acaba tendo muita gente assim. Está fazendo doutorado em biologia, está fazendo doutorado em filosofia, né? Então, e você já vê essa influência, inclusive nas pregações, uma qualidade melhor de pregação do que havia antigamente, né? Então, assim, está mudando, né? É claro, ainda um longo caminho a ser percorrido, mas eu posso dizer que eu vi essa transformação acontecendo, né, nesses últimos 20 anos. Dessa história. Né? Graças a Deus, porque é algo que eu vejo que não é só aqui em São Paulo, não é focado em algumas igrejas, é bem geral mesmo. Tenho viajado aí, tenho pregado em várias assembleias e eu tenho visto essa melhora, inclusive até na formatação de eventos, que antigamente só tinha eventos de congressos de jovens, né? Que se esperava um fervor, aquela coisa toda. E agora está tendo escolas bíblicas, né? Escola bíblica de jovens, de adolescentes. Então, voltado à reflexão mesmo, a estudar, a uma pregação expositiva, né? Então, vem mudando, né? Isso é claro, legal. Alguém que chegou hoje vai dizer, não estou vendo mudança ainda. Calma, olha para trás, né? Tenha um tempo de caminhada ali que você vai perceber essa mudança, né? Que legal.